Oi povo, tudo bem com vocês? O Censo Demográfico 2022 tá chegando na reta final, ou melhor, era para estar chegando na reta final, mas a gente nunca sabe de fato quando será o final desse censo demográfico, que já se estende aí pelo final do mês de novembro, vai chegar dezembro e a gente não sabe se esse censo vai acabar mesmo ainda esse ano. Mas o que acontece? O IBGE, desde o início do censo, está com uma série de problemas para a contratação de pessoas para trabalhar. Isso porque, devido a uma série de questões, os contratados temporários do IBGE não estão permanecendo no cargo, estão pedindo desligamento. Então ocorreu e vem ocorrendo um desligamento em massa de servidores. O IBGE não conseguiu em nenhum momento ter o seu quadro de servidores temporários dessas vagas que foram criadas para o Censo Demográfico de 2022 totalmente preenchidas, e atualmente existe um déficit de mais de 90 mil funcionários, ou seja, são mais de 90 mil vagas que não foram preenchidas durante aí esse processo desse Censo Demográfico 2022. Diante disso, o IBGE lançou vários processos seletivos complementares, tais processos que não precisaram de prova, ou seja, a pessoa se inscrevia, foi feita ali uma prova de títulos e as pessoas eram selecionadas para trabalhar. Isso não foi justo com as pessoas que estudaram, pagaram inscrição, fizeram prova, foram aprovadas no início do ano e começaram a trabalhar no segundo semestre, sendo que muitas pessoas aí entraram, caíram de paraquedas, não tinham estudado nada, nem sabiam o que tinham que fazer, totalmente despreparadas. Mas enfim, era isso que estava acontecendo, como forma que o IBGE teve de tentar preencher essas vagas aí que ficaram desocupadas, ficaram livres, já que muitas pessoas elas desistiram, elas se desligaram do IBGE durante aí o processo. E qual foi a nova tacada aí do IBGE para tentar contornar essa situação? O IBGE solicitou ao governo federal para derrubar a obrigatoriedade de se fazer um processo seletivo para essa contratação dos funcionários para trabalharem no Censo Demográfico 2022. E o governo federal atendeu. No dia 21 de novembro de 2022, uma segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, assinaram a medida provisória 1141 de 2022, que tira a obrigatoriedade de se fazer um processo seletivo para a contratação de servidores temporários para trabalhar no Censo Demográfico 2022. Mas além disso, essa mesma medida provisória também permitiu a contratação de servidores públicos aposentados em qualquer das esferas, seja municipal, estadual, distrital ou federal. Lembrando que no início do censo, quando tiveram aquelas primeiras contratações, havia uma lista de impedimentos, inclusive esse impedimento de servidores aposentados. Então, quem foi servidor público e está aposentado não poderia participar do censo demográfico. Há um tempo atrás, muitos desses impedimentos foram quebrados, então já não tinha mais essa exigência para se trabalhar no IBGE. Mas falando francamente, será que vale a pena mesmo de uma pessoa sair do conforto da sua aposentadoria para ir trabalhar no Censo Demográfico 2022? Eu particularmente acho que não vale a pena. Se fosse um outro trabalho, um trabalho menos estressante, um trabalho que fosse mais valorizado, que aquele servidor aposentado conseguisse um valor para complementar a sua renda, mas não é bem assim, já que o IBGE tem enfrentado inúmeros problemas, inclusive atraso no salário dos servidores, e levando em consideração que o censo demográfico já está na reta final, então também o contrato de trabalho seria por um curtíssimo tempo. Eu acho que não vai adiantar, não vai resolver em nada quebrar esse pré-requisito e permitir que aposentados possam trabalhar no censo demográfico. Eu acho que qualquer aposentado em perfeitas condições de juízo não vai cair nessa cilada, porque se estivesse tudo perfeito, não precisaria disso. Os próprios servidores que entraram não estariam saindo e não estaria essa quantidade de vagas ociosas, de vagas a serem preenchidas, porque ninguém quer trabalhar no IBGE, já que o IBGE e o próprio governo federal também
não estão valorizando, não estão pagando em dia, não estão dando boas condições de trabalho para esses trabalhadores temporários que viram no IBGE uma oportunidade de ter uma renda ou de complementar a renda que já tinham e infelizmente foram iludidos, foram enganados, porque no final das contas não era nada daquilo que eles imaginavam e estão saindo com razão, estão pedindo desligamento com razão, porque eu tenho certeza que outras melhores oportunidades essas pessoas terão. Então eu acho que com certeza que não vai adiantar, não vai resolver. Os aposentados eles não vão querer trabalhar no Censo Demográfico 2022. Então essa medida provisória 1141 foi lançada agora no final do mês de novembro, retira a necessidade de processo seletivo e também ela é apenas para as atividades relacionadas para o censo demográfico. Então, outros processos seletivos, inclusive do próprio IBGE, que seja para trabalhar em outras pesquisas, como no caso dos cargos de APM, continuam valendo. Porém, essa medida provisória não traz os critérios de seleção, já que não vai ter prova, não vai ter uma análise de currículo. Como é que essas pessoas elas irão se candidatar para trabalhar no censo demográfico? Como é que elas serão selecionadas? Será que simplesmente a pessoa vai chegar lá na agência do IBGE, dizer que quer trabalhar e ali ela vai conseguir o trabalho? Isso a gente só vai saber com o tempo, aguardando aí as cenas dos próximos capítulos. Porque a única coisa que fala nessa medida provisória é que a seleção e a contratação deverão ocorrer em igualdade de condições entre os aposentados e entre os outros candidatos. Então, os aposentados eles não terão nenhum critério que o favoreça nessa seleção e no trabalho também. Só a gente não sabe, por enquanto, como é que vai ocorrer toda essa seleção, como é que essas pessoas vão se candidatar para trabalhar no Censo Demográfico 2022. Só nos resta aguardar aí como é que vai ser essa reta final desse censo, quais outras surpresas o IBGE vai trazer aí pra gente. Ficamos atentos e eu volto em qualquer outro vídeo trazendo mais novidades aqui pra vocês. Até mais, tchau!